Oi, gente! Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma aula aí um pouquinho diferente. A gente já trouxe o material que já está pronto e acabado, tá? A gente fez aqui umas histórias, mostra, com EVA para a gente contar, várias historinhas feitas, assim, para a gente estudar o conteúdo de uma forma lúdica e diferenciada, tanto historinhas que a gente pode ocupar lá na educação infantil, e como histórias também que às vezes o livro didático traz o, o conteúdo e a criança às vezes não compreende, então a gente também adaptou algumas histórias que alguns livros trazem para fazer para vocês e contar de um jeito diferente. As histórias na educação infantil é muito importante. E em séries iniciais também são, porque a gente estuda interpretação de texto, alguns textinhos aí no primeiro, no segundo aninho, e vai cada vez ficando um pouco mais complexo ao passar do tempo. Então, se a gente traz as histórias para um jeito lúdico, a criança consegue entender melhor, e principalmente para as crianças que têm dificuldade ou têm alguma deficiência, porque histórias assim prendem o visual da criança, né? Chama mais atenção. Então, as histórias também trabalham muito o faz de conta, né? Ela trabalha muito a, como é que eu vou dizer, a criatividade da criança, de se estar colocando no lugar daquele personagem. E isso é muito importante para a desenvoltura dela, tá? Então, eu vou contar aqui uma história muito legal e que em cima dessa história a gente pode trabalhar muitas coisas com as crianças, tá? Então, primeiro eu vou contar a história, depois a gente vai explicar para vocês o que a gente vai trabalhar em cima dessa história. Lembrando que esse material foi produzido pela Prof. Kelly, mas não neste momento. Já faz um tempinho que ela fez tudo manual, tá? Com EVA, fez o molde, recortou, colou, fez os personagens, tá? Tudo com EVA. Que, inclusive, essas histórias a gente trabalha muito. Já trabalhei em sala de aula também com eles, né? E algumas outras histórias que eu vou contar também, que a gente trabalhou há poucos dias atrás, na apostila que eles estão estudando, tá? Então, a gente vai aproveitar essas histórias, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, vamos lá. O nome dessa história é Bom Dia Todas as Cores, de Ruth Rocha. O camaleão acordou de bom humor. Resolveu ser bonzinho com todo mundo. Lavou o seu rosto numa folha de orvalho e saiu cantando. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Ah, esse camaleão adorava o sol e as flores. E um dia, caminhando pela floresta, ele encontrou o professor Pernilongo. Bom dia! Bom dia, seu camaleão! E o camaleão respondeu: Bom dia, professor Pernilongo. Mas o professor de Pernilongo, naquele dia, estava de mau humor. E logo foi dizendo para o camaleão: Mas que cor é essa? Tão desbotada! Olha só o azul do céu! Por que você não fica azul também? Como o camaleão era bonzinho, resolveu mudar de cor e ficou azul, igual o seu amigo Pernilongo. Continuando seu passeio, ele foi cantando: Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. De repente, quando olhou para a árvore,
Vejam quem ele avistou. Foi o seu amigo Sabiá Laranjeira. Bom dia, meu amigo Sabiá. Como você está? Bom dia, camaleão. Eu estou muito bem. Ora essa! Mas por que essa cor? Olha minha cor! Como sou bonito! E o camaleão imediatamente começou a se olhar e resolveu mudar de cor. Ficou igual à cor do seu amigo Sabiá Laranjeira. Continuando seu passeio, ele começou a cantar de novo. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. E no meio do caminho, encontrou mais um amigo, o louva-a-Deus, que disse: Bom dia, camaleão, mas que cor é essa? Tão escandalosa! Olha o verde das campinas, das árvores. Por que não fica igual a mim? E o camaleão imediatamente resolveu trocar de cor. Ficou verde também. E toda vez que o camaleão encontrava um amigo, ele trocava de cor. Ficou vermelho, ficou preto e também ficou marrom. Cansado de tanto trocar de cor, o camaleão voltou para sua casa, se deitou na cama e começou a pensar: não podemos agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Alguns gostam de maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Logo assim, pela manhã, quando acordou, ele colocou a sua cor preferida e saiu cantando: bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. E no meio do caminho, ele encontrou o seu amigo sapo, que olhou para o camaleão e disse: ora, amigo, por que não muda de cor e fica verde também? O camaleão então respondeu: ora, amigo sapo, eu uso as cores que eu gosto e com isso eu faço bem. Eu ouço os bons conselhos, mas não faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo não pode agradar ninguém. E seguiu cantando: bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. E assim aconteceu, como eu acabei de contar. Se gostaram, tudo bem. Se não gostaram, azar. Então, gente, essa é uma história maravilhosa para a gente trabalhar com as crianças, né? Os gostos e explicar para elas que cada um tem um gosto diferente, né? E o que aconteceu ali na história com o camaleão? Ele fazia tudo o que os outros mandavam ele fazer, né? Então, a gente tem que explicar para as crianças que cada uma tem a sua maneira de pensar, né? E cada uma tem que fazer aquilo que gosta, né? Então, no final da história, o camaleão chegou à conclusão, né, que ele tinha que fazer aquilo que ele gostava e como ele se sentia bem, e não fazer tudo que os amigos dele mandavam, né? Também é uma maneira da gente trabalhar as diferenças, né, com as crianças.
que a gente precisa respeitar cada pessoa como ela é, que eles, os coleguinhas, precisam se respeitar, que cada um é de um jeito diferente, cada um gosta de uma coisa diferente, cada um tem uma cor diferente, né? E isso é muito importante a gente trabalhar seguidamente na sala de aula, inclusive, né? Para que as crianças, elas vão criando a personalidade delas, né? E elas vão aprendendo com as diferenças e que elas precisam respeitar. Que às vezes o nosso coleguinha, ele não aprende da mesma maneira que eu aprendo, né? Então, cada um tem o seu tempo de aprender, tem coisas que ele prefere, coisas que ele gosta mais, e assim eles vão aprendendo e vão respeitando, né? Com essas histórias. É muito legal. Quer acrescentar alguma coisa, gente? Não? Não. Então, tem mais uma história muito legal, que é a história do gato xadrez. Que Tá? podem ser contadas de várias maneiras, né? E com várias metodologias Eu só vou ter que diferentes. pegar as cores, vai falando aí. Azul, vermelho, E amarelo, verde, colorido, laranja, marrom, rosa, preto, branco. então, essa história do gato xadrez também é uma história. É uma história que a gente pode trabalhar de forma bem lúdica também com as crianças, né? A gente trabalha com elas as cores, né? Com os mais pequenininhos, no caso, a gente pode trabalhar as cores, a gente pode trabalhar. Acho que não está em ordem isso aqui. A gente pode trabalhar também a quantificação, né? Quantos gatinhos vão aparecer na história? Como que eu posso caracterizar cada um depois, no final da história? Tá, gente? Só deixa eu ver se tá em ordem aqui. Azul, vermelho, amarelo, verde, colorido, laranja. Acho que sim. Então, depois que eu contar essa história, também vai ter um cantinho que complementa a história que a gente vai cantar para vocês. É bem legal, tá? Porque geralmente as crianças, elas gostam muito de cantar, né? E isso também faz parte do mundo infantil e muito importante também, né? Então, essa história é o gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Entrou no banho. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou bem magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e só queria deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. E ele era muito divertido.
adorava brincar com os amigos. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria comer canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gatinha e fez rom-rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso, brincou com o espeto. E agora vem o gatinho branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Então, pessoal, com essa história, a gente também pode trabalhar as rimas, né? Uhum. Então, a gente pede para a criança, que cor era o gato? O gato vermelho rima com o quê? Aí eles vão ter que lembrar. Você pode contar, lógico, várias vezes a história, né? Para que eles gravam. E depois você pode trabalhar as rimas também, que é uma forma da criança ter que se concentrar para aprender, né? É uma historinha muito legal. E agora, eu vou cantar para vocês o cantinho, né? Que a gente também pode trabalhar com essa história, a família, né? Que todos os gatinhos ali formavam uma família. Geralmente os gatos, eles não nascem todos iguais, né? E hoje em dia, essa questão, assim, da gente trabalhar a família é meio complicada, né? Porque as famílias, elas são compostas de várias formas, né? Então, a gente tem que explicar para as crianças, né? Que nem todos têm uma família completa. Às vezes, tem famílias que falta a mãe, às vezes tem família que falta o pai, né? Então, assim, é uma questão bem complicada da gente trabalhar isso, na verdade. Mas a gente pode estar transmitindo para elas, né, que a família são todas as pessoas que convivem perto da gente, que cuidam da gente. Às vezes elas vivem com o tio ou com uma avó, né? Mas isso não deixa de ser a família delas. E também que a família não é composta hoje só de homem e mulher. Pode ser composta de duas mulheres, dois homens, né? E outra coisa que a gente pode trabalhar é a questão do animal mesmo, do cuidado com animais, né? Isso aí. Que hoje em dia a gente tem que tratar o animal bem, que não pode haver maus tratos, porque tem leis hoje em dia que defendem o animal e que se você vai maltratar, você pode pegar tantos meses ou tantos anos aí de cadeia, de prisão. Eu acho que é importante a gente trabalhar também tudo isso, mas também não deixar de fora a parte em que a gente dá sentido e explica que o animal também é um ser vivo. Que ele também tem sentimentos, Que ele né? precisa comer, que ele precisa dormir, que ele precisa de um bom lugar para viver, em condições favoráveis, que os animais têm os seus direitos, né? Tem que ensinar a criança a ter bom senso e a gostar de animais, né? Então dá para se trabalhar aí várias coisas. Isso aí. Também a gente pode trabalhar depois, no final, a classificação dos animais, né? Fazer eles comparar que essa história, tipo, que a prof contou, esse animalzinho, ele é um animalzinho doméstico, ele é um animalzinho selvagem, a gente pode ter ele lá na nossa casa ou não, né? Como que são as características desses animaizinhos que a prof contou na história, né? Mesmo ali a outra história que eu contei, que aparecem vários animaizinhos, né? Qual é o habitat desses animais, né? Onde que eles gostam de viver, o que será que eles comem, né? Tudo isso a gente pode trabalhar com eles, né? Através de uma história, a gente pode estar trabalhando todas as disciplinas com eles, né?
Então, eu posso trabalhar ciências ali, os animais, né? O hábitat, tudo isso. Como era o corpo desses animais, né? Eu posso pegar um por um deles e trabalhar. Por exemplo, o camaleão, né? E posso até estar dando para eles como tema uma pesquisa para eles fazerem em casa. Então, em casa, vocês vão pesquisar junto com o papai e com a mamãe o camaleão, aonde ele vive, como é o corpo dele, o que será que ele come, né? E daí, durante toda aquela semana, você pode trabalhar isso, né? Um dia você trabalha em português alguma coisa, a interpretação da história, eles podem estar desenhando, eles podem criar a história deles, né? Contando do jeito deles. Você pode até estar fornecendo para eles esse material e deixar eles recontar a história. Vão sair coisas maravilhosas, né? Então, agora, sua vez de recontar a história. Pode contar do jeito que você quiser. Pode mudar a história, né? Eles vão adorar, com certeza. Aí, outro dia, você pode estar trabalhando matemática. Vamos quantificar os animais, né? Aí, você pode estar inventando probleminhas, situações, problemas com eles, né? Então, lá na história do camaleão, tinha tantos canários, tinha tantos... Vamos somar quanto vai dar? Ou vamos tirar esses animais da história, vamos ver quantos outros vai sobrar. Então, várias coisas você pode estar trabalhando com eles também. Religião, né? Que é essa questão toda que eu falei antes, né? Que eles têm que respeitar as diferenças, que eles têm que respeitar os gostos dos colegas, das outras pessoas, que eles têm que valorizar o que as outras pessoas sentem, o que elas gostam, né? Enfim, aí depois você pode estar trabalhando artes também, vocês podem mandar eles desenharem a história, a parte que eles mais gostaram. Você pode estar trabalhando com massinha de modelar, eles podem estar modelando os animaizinhos da história. Enfim, inúmeras coisas vocês podem trabalhar com eles, né? Diante de uma história, né? E essa história também do gato xadrez também, né? Quantos gatinhos apareceram? De que cor eles eram, né? Isso você pode trabalhar até o 3º ano tranquilamente com eles. Claro, né, que você vai dificultando conforme, né, a série que você vai trabalhar. Então, no 3º ano, por exemplo, você já pode estar criando situações, problemas mais complexas, né? Você pode transformar essas atividades diferentes, lógico, né? Enfim, isso vai da criatividade de cada professor, gente. Então, agora eu vou cantar para vocês o cantinho que complementa a historinha do gato xadrez, tá? Então, sua mãe era uma gatinha, branca da cor de farinha. Seu pai era um gato grandão, preto da cor de carvão. Quando nasceu o gatinho, o que será que aconteceu? Vejam só o que aconteceu. A natureza que é sábia, vejam só o que ela fez. O gato nasceu branco e preto. O gato nasceu xadrez. E, gente, esqueci uma parte do canto, faz tempo que eu não canto, mas é mais ou menos isso, tá? Então, vocês vão poder trabalhar, né? Olha o amor, né? Dos gatinhos, né? Quando eles se conheceram. E então, o que aconteceu? Eles se tornaram uma família, né? E dessa família nasceu o gatinho, que puxou tanto para o papai quanto para a mamãe, né? Para não haver confusão, né? O que aconteceu? A natureza que é sábia, o que ela fez? O gatinho nasceu preto e branco, nasceu xadrez. Olhem que legal esse canto também para se trabalhar. E eles adoram, gente, com certeza, né? Então, através disso também, você vai estar complementando a história, né? E eles vão gostar muito de poderem pegar também, né, os gatinhos e cantarem e inventarem outro canto e recontarem, enfim, muito legal, pessoal. Então, agora eu vou contar para vocês
duas histórias que a gente trabalhou há poucos dias na escola com eles. E eu tive que adaptar essas histórias, né, para contar para nossa aluna, que ela é autista, né, para ela poder entender mais a história, porque só lendo assim na apostila não ia ter muita graça, ela não ia entender, né? Porque você sabe que o autista ele precisa estar enxergando os personagens, ele precisa estar ali participando, né, da história, para poder entender melhor, tá? Então, só um pouquinho que eu vou lá pegar os personagens. Ragazza? O nome da história que a gente vai contar é A Garça Velha. Tá aqui o texto, gente, tá? É um texto, como a gente sabe que os textos para autista tem que ser, não pode ser assim tão extenso e nem complexo, né? A gente usa frases curtas e um texto mais curto. E como eles são muito visuais, então o melhor jeito é mesmo adaptando aqui, fazendo em outro formato para a criança, a gente contar a história para ela e ela ter um apoio visual para ela entender os acontecimentos, né? Muito bem. Agora você arruma os peixinhos aqui, tá? Segura de preferência. Eles, né? Tô botando aqui. Então, a gente trabalhou as fábulas na nossa apostila, tá? E o que é que são fábulas, na verdade, pessoal? As fábulas, elas são histórias que geralmente elas têm como personagens os animais. E os animais, eles agem como seres humanos, tá? E no final das fábulas, sempre tem um ensinamento para a vida, que é muito valioso, né? Então, sempre no final das fábulas, a gente lê lá que sempre tem um ensinamento. Então, através desse ensinamento, a gente trabalha com as crianças, né? A gente faz a interpretação da história, né? Enfim, sempre ela quer nos ensinar alguma coisa, né? Então, eu vou contar para vocês a história e depois a gente vai conversar sobre o final, que vai ser a moral da história, tá? Então, o nome dessa história é A Garça Velha. Muito bem. Olha a nossa garça. Como que eu vou representar a garça? O que eu posso estar colocando nela que representa que ela está velha? Eu coloquei uma bengala, tá? Representando a velhice da garça, tá? Outra dica na hora da contação de história é fazer vozes e entonar assim uma voz diferente para que a criança se prenda, né, a história. E outra dica também interessante que a gente vê muitos profissionais da área de psicologia, as fonoaudiólogas trabalhando é usar batom. Um batom assim mais vermelho que chame mais atenção para a criança se prender aqui, ó, onde está sendo contada a história, né? Olhar para tua boca e entender o que a tua dicção, para saber o que você está falando, né? Principalmente crianças que têm TDAH nessa hora, que é um pouquinho mais difícil sentar para prestar atenção. Então, a dica é também entonar um tom de voz diferenciado conforme os personagens, conforme o acontecimento, e também usar tipo um batom como se fosse um agregamento na história para fazer a criança ficar ali, escutar a história e, além de escutar a história, ouvir como está sendo pronunciado a palavra corretamente, né? E mas é isso mesmo, para se prestar mais atenção e ficar mais ligado ali no momento que está sendo o que está acontecendo, né? Isso aí. Então, vamos começar? A garça velha. A garça,
não conseguia mais apanhar os peixes lá na lagoa com tanta facilidade, devido à sua idade avançada. Sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago roncando de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono dessas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança, disse. O sapo mergulhou na lagoa e foi correndo contar a novidade para os seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e tremendo pelo seu fim. Foram se aconselhar com a dona Garça. Então, eles perguntaram para a dona Garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem, sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço, lá, logo na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama, mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de água bem transparente. Ali, a velha garça podia pescá-los de olhos fechados e assim nunca mais passou fome. Não se deve acreditar em conselhos de inimigo. Essa é a moral da história, gente. Então, crianças, o que aconteceu nessa história? Ai, prof, a garça vai comer os peixes, né? Eles já vão logo ficar alvoroçados, igual os peixes, para querer contar, né? Então, o que quer dizer essa moral? Não se deve acreditar em conselhos de inimigos. Que muitas pessoas, às vezes, se fazem de amigas, né? Para tirar proveito de alguma coisa. Então, a gente tem que ficar sempre ligado, né? Essa daí também é uma questão que você pode trabalhar muito, né? Ali na matéria de filosofia, geralmente educação religiosa, que a gente trabalha essas coisas, né? Às vezes, os coleguinhas, eles têm esse negócio de ficar brigando, né? Ai, você não pode ser amigo daquele lá, porque porque isso, porque aquilo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, né? Aí, todo dia lá na sala, prof, tal fulano não quis brincar comigo, porque ele disse que eu sou isso, que isso, aquilo. Então, gente, o professor pode estar trabalhando essas questões com eles, né? Está explicando, olha só o que a garça fez, né? Ela fez o que lhe convém. Ela queria comer os peixes, então ela inventou uma mentira, né? Uma mentira muito feia, né? Mentiu lá que o dono da fazenda ia esvaziar o açude lá para ia vender, distribuir todos os peixes e os peixinhos, coitadinhos, ficaram alvoroçados, né? Então, essa questão da mentira. É legal a gente mentir para os coleguinhas, ou mentir para o papai, para a mamãe, ou enfim, para qualquer pessoa que seja? Não deve, né? A garça mentiu, ela fez muito feio, né? Então, as crianças, elas vão, através das histórias, elas mesmas, elas vão entendendo, né?
e vão dizendo, nossa, que situação terrível que os peixinhos viveram por causa de uma mentira, né? Às vezes a gente também faz alguma brincadeirinha de mau gosto com algum coleguinha, né? E a gente fere o sentimento dele, né? Então, são todas questões assim que a gente pode estar trabalhando com as crianças na sala de aula, certo? Então, aqui a gente já trabalhou um monte de português, de filosofia, a gente também pode trabalhar matemática com eles, a gente pode trabalhar os animais em ciências, como a gente falou antes, né? Então, nessa história, aparecem muitos animais que vivem na água. Como que eles se chamam? Animais aquáticos. E quais são eles? Os peixes, o sapo, né? E como é que é o corpo desses animais? Vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos procurar como tema de casa. Vamos pedir para o papai e para a mamãe ajudar, né? Onde é que a gente encontra esses animais? Será que esses animais botam ovos? Como que nascem os filhotes, né? São todos assuntos para a gente estar trabalhando com eles. A gente, o professor pode até estar levando para a sala de aula aquele girino lá, que é o sapinho, né? Bem pequenininho, e está explicando para ele a metamorfose do sapo, como que acontece, como que esse anfíbio vai virar um sapo. Olha, ele vai ter que passar por um monte de transformação até chegar a ser um sapo, né? Podem até deixar o anfíbio lá na sala de aula, né? E esperar ele crescer, esperar toda essa transformação acontecer. Todo dia ir lá observar e anotar o que aconteceu de diferente. Né? Aí você já está instigando a pesquisa científica com as crianças pequenas. Olha que interessante, né, gente? Então, e a garça? A garça é um animal que vive, que a gente conhece, que vive aqui perto de nós. Como que é? Onde que ela vive? Vamos pesquisar, né, gente? Muito legal. É uma história também bem interessante para a gente trabalhar. É uma fábula, né? Que os animais conversam entre eles, né? E explica toda a história, a desenvoltura da história, como ela aconteceu, né? Tudo bem direitinho. Então, agora eu vou contar outra fábula para vocês. Está aqui também nessa apostila. Então, gente, a gente trabalhou ó, a história da garça, né? Está aqui, então, que a gente fez os desenhos, né? Aqui, ó, os peixinhos, o sapo, a garça, né? E depois a gente fez várias atividades, ó. Várias atividades de interpretação com eles. Essa aqui é a apostila de português. Aqui eles tiveram que fazer o desenho, né, da garça, tá? Essa daqui é a apostila de um aluno nosso, tá? Que eu peguei emprestada para vocês verem, né? Que eles tiveram que desenhar a história da garça. E, enfim, ciências a gente também trabalhou, né? Bastante sobre isso. E agora eu vou contar a história do burro. O burro na pele do leão. Também é outra história aqui da apostila. Você segura o homem. Esse aqui é o nosso fazendeiro, gente. É bem grande, bem na grande. verdade. Daí vai ficar meio que Né? Ele mais longe para parecer mais. Que eu fiz os personagens bem maiores, né? Que é mais interessante também, gente. Você pode botar mais para cá. Então, o burro na pele do leão também é uma fábula, tá? E a gente também trabalhou há poucos dias atrás com eles essa fábula. Então, era uma vez um burro que estava cansado de ser burro. Como não tinha tamanho para ser um elefante, muito menos uma girafa, decidiu ser um leão. Aquele era um burro sortudo, pois no mesmo dia
Passeando lá pela mata, ele encontrou uma pele de leão. Vejam só. Então, ele vestiu a pele do leão, olha que legal, e saiu passeando pela floresta. Ficou chique. A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei da selva. Só faltava rugir. Ninguém zombou dele ou pensou em usar o seu lombo para carregar sacos de comida. E pela primeira vez na vida, ele não teve que ouvir piadas sobre burros. No dia seguinte, encontrou o seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. Bem, ele tentou urrar como um leão, mas urrou como um burro. Ai, ai, ai. O homem desconfiado observou o melhor. Descobriu que o estranho animal tinha orelhas grandes e pontudas. Orelhas de burro? Isso está me cheirando a tramóia. Esse deve ser o burro Adamastor, que fugiu ontem do zoológico, esbravejou o homem. Num gesto rápido, ele puxou a pele do leão. Ah, eu sabia! Pois agora você vai conhecer o maior domador de leões de todos os tempos. Então, o homem colocou a pele de leão sobre o burro, botou de volta a pele de leão. Olha só o que ele fez. Montou em cima do leão, montou em cima do seu lombo e saiu a galopar, troteando como bicho para casa, chicoteando o animal com força e gritando: eia! 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 E lá se foram os dois para casa. Não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. Essa é a moral da história, gente. Então, gostaram? Então, para ter mais graça essa história, que na verdade aqui na nossa apostila não tinha desenho, né? Ó, era só história, né? E não tinha desenhos. Então, para a gente poder contar para nossa aluna, a gente transformou essa história, né? Criou os personagens e contamos a história para ela, né? Para ela poder visualizar e poder imaginar a história como aconteceu, tá? E a moral da história, gente, era: não basta mudar a aparência, né? A gente precisa, não basta mudar a aparência por fora, se por dentro a nossa essência permanece a mesma. O que isso quer dizer? Como que as crianças vão interpretar isso? Né? Então, a gente vai explicar para elas que o burro, ele estava cansado de ser burro. Ele queria ser um leão. Por quê? Porque ele achava o leão o máximo, né? Nossa, ele era o rei da selva, então ele queria ser igual, né? E muitas vezes a gente não quer ser igual aos outros, né? Ai, porque o meu coleguinha é assim, ou tem isso, ou tem aquilo, eu também quero. Então a gente explica para as crianças que cada um tem que ser do jeito que é. Ali na história, o burro, ele não queria ser burro, ele queria ser um leão. Por quê? Mas e deu certo isso? Ele conseguiu ser um leão? Fazem eles pensar, né? Adianta a gente querer ser um super-herói, né? A gente tem que ser o que a gente é, né? A gente tem que se aceitar como a gente é, né? Então, ali na história, o burro quis ser o leão, mas ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu desenvolver o papel do leão, né?
E logo, logo ele foi descoberto, né? Que ele não deveria ter mudado a sua aparência, ele deveria ter sido aquilo que ele era na essência. E o que mais que a gente pode trabalhar nessa história? O que aconteceu com o que o dono lá da fazenda fez com o leão? Que a gente não deve fazer com os animais. Ele maltratou, ele chicoteou o leão. Ele montou no leão, não, no burro, na verdade. Ele montou no burro, chicoteou o burro, né, e fez o burro levar ele para casa. Né? Então, a gente pode trabalhar, então, com as crianças que isso são maus tratos com os animais, né? Que a gente não pode fazer isso. Não pode maltratar os animais. Certo, pessoal? Muito legal essa história também. Essa daqui a gente não... Foi vídeo, essa aqui não dá para contar. Vamos ocupar o mesmo burro. Para contar a história? Pode ser. Então, tem aqui a andorinha. E a árvore daí agora vai ficar desmontada. Tem fita para mim montar ela rapidinho? Vai ser então presta. Lembrando que, além de adaptar as histórias da apostila em EVA, a gente também tem que adaptar não somente isso, mas também as perguntas da apostila, né? Fazer de um jeito mais simplificado, porque às vezes a apostila traz coisas muito complexas, traz muito conteúdo. Então a gente tem que diminuir, né? Tirar o objetivo que a gente quer daquela pergunta e fazer mais sucinto. Pode segurar a árvore? Sim. Então, essa história é o Burrico Cantor. Então, também é uma história que a gente adaptou aqui da apostila, né? Eu ocupei, na verdade, o mesmo burro, né? Para essa história. Então, o Burrico Cantor. Carregado ia um burrico, muito triste com a vida. Para essa vida cansativa, deve haver uma saída. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Eu já sei como escapar dessa vida atribulada. Vou cantar como canário para levar vida folgada. Vou fazer como ele faz. Nunca mais serei tão triste. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Deste dia em diante, só alpiste ele comia e sonhava com sucesso, de esperança ele vivia. Sem comer como devia, foi ficando bem magrinho, só comia alpiste e sonho, para imitar o canarinho. Quando achou que estava pronto, preparou-se para cantar, mas por mais que ele tentasse, conseguia só zurrar. Ó-i, ó-i, ó-i. Foi azar desse burrico esforçar-se por cantar, mas seria bem pior se imitasse o canarinho e tentasse até voar. Então, gente, o burrico foi treinando e aprendendo afinação, foi cantando dó, ré, mi, foi compondo uma canção. Logo mais aconteceu na cidade um festival e lhe deram até o prêmio de artista original. Seu sucesso foi tremendo, virou mais que sensação e acabou cantando em rádio e até na televisão. Que canário canta bem, isso todo mundo sabe. Mas um burro ser cantor, isso é mais que novidade. Então, gente, essa história a gente trabalhou muito também. A gente trabalhou versos, estrofes e rimas com essa
com esse textinho aqui que eu contei para vocês, com essa história aqui. Porque ele realmente foi contado em versos, né? E a gente trabalhou também aqui as rimas, né? Por exemplo, trabalhar rima com cantar. Então, as crianças tinham que achar as rimas nesse textinho que a gente trabalhou em língua portuguesa, né? Também foi bem legal. E a interpretação de texto, né? Será que o burro fez? Ele se conformava em ser burro? Não, né? Ele queria ser igual o canarinho, ele queria cantar, né? Mas ele até tentou, mas não deu um certo, né? Mas isso ensina pra gente também que se a gente tentar e que se a gente treinar, tudo aquilo que a gente almeja, a gente pode conseguir. A persistência, né? Transmitir, então, para as crianças que tudo que elas querem, elas podem conseguir. Só que elas precisam tentar, como o burro fez, né? Ele até nem queria mais comer capim, ele ia comer até alpiste, ficou até magrinho, né? Só para imitar o canarinho. Vejam só, olha só, né? E então, aí vocês podem trabalhar muitas coisas também com as crianças, né? O que vocês acham? Gostaram dessa história? E também dá para utilizar o material. Olha só quanta coisa a gente já criou e quantos personagens que a gente tem, que a gente pode criar outras histórias. Isso aí. Como mesmo você falou, dá para as crianças mesmo inventar a sua própria história e usar a sua imaginação. Isso aí. E outra coisa legal também é que você pode trabalhar em equipes com as crianças, né? Você pode estar fazendo grupinhos de 2 em 2, ou de 3 em 3, de 4 em 4, e eles podem estar dividindo os personagens e eles criar as falas dos personagens, né? Você vai estar trabalhando teatro com as crianças, né? Eles vão aprendendo a se desenvolver, a se desinibir, né? Nossa, isso é muito importante. Então, cada criança vai escolher o personagem, depois vocês podem trocar os personagens. Quem foi o burro agora vai ser o canário depois, né? E eles vão ter que recontar a história. Gente, eles podem criar histórias fabulosas, né? Maravilhosas, porque eles têm muita capacidade, né? E isso vai estar trabalhando a imaginação deles, né? E eles podem criar inúmeras coisas, né? Colocar até outros personagens na história, criar outros, certo? Não nessa apostila, mas na outra, a gente está trabalhando de filosofia os sentimentos. E como a gente sabe, os autistas eles têm certa dificuldade para reconhecer o sentimento dos outros e os seus sentimentos. Eles não conseguem identificar o que eles estão sentindo no momento. Por isso, às vezes, dá as crises sensoriais. Às vezes eles estão muito felizes, às vezes muito triste, brabo, com raiva, e eles não conseguem se expressar, eles não conseguem definir o que é. A gente sabe muito bem quando a gente está estressado, que a gente não quer conversa e tá brabo com alguém. A gente fica pé da vida. Ou quando a gente está feliz, que a gente tem aquele sentimento prazeroso de felicidade, eles não sabem que felicidade é isso. Então fica um pouco confuso para eles os sentimentos. Como a gente está trabalhando agora na apostila de filosofia e os sentimentos, a gente desenvolveu aqui a caixa dos sentimentos. Para a criança conhecer a caricatura, né? O exemplo de como a gente se sente. E para se reconhecer como si mesmo e para reconhecer o sentimento do outro, que a gente sabe que eles têm dificuldade, eles não têm empatia, eles não têm o neurônio espelho, não que eles não tenham, eles têm, só que em menos quantidade e eles não usam esses neurônios como a gente utiliza para reconhecer o sentimento alheio, né, o sentimento do outro. Então, a caixa de sentimentos é muito legal. A gente pode dar para a criança tirar, ou a gente pode tirar e ir pedindo, também é muito legal. Aqui tem um rostinho feliz.
O que significa esse rostinho feliz? Para a criança, você pode estar perguntando. Primeiramente, você vai pedir o que está representando. A criança vai falar o que ela está enxergando. Geralmente ela vai falar dando risada, né? Porque eles não têm esse sentido assim figurado, feliz. Eles vão ver o que eles vão falar, o que eles estão vendo aqui na imagem, dando risada. Então, o que significa dar risada? Ficar Ser feliz, né? Quando você tá feliz, você dá risada? O que você faz quando você tá feliz? Geralmente, o autista, quando tá feliz, dá risada, cora e pula, e tem muitos flappings. Eles fazem muito flapping para frente e para trás, com as mãos. Isso quer dizer que naquele momento a criança tá feliz. Vai tirar outra caricatura. É o choro. É o choro que tá caindo, é as lágrimas caindo. Então, o que está representando? Com certeza a criança vai ver aqui caindo as lágrimas e vai falar, chorando, né? Que eles falam o que eles veem, eles não enxergam o sentimento, né? E quando a gente chora, a gente tá o quê? A gente tá triste. Você chora quando você tá triste? Então, eu também choro quando eu estou triste, né? E sempre falar eu também, para ele reconhecer que você, como pessoa, também tem sentimentos, né? Vamos lá, vamos tirar outra. O que está representando essa carinha um pouquinho mais difícil, né? Porque aqui a gente vai pelo formato da boca, que está com medo, né? Então, às vezes, a gente precisa dar algumas dicas para nossa criança, né? Quando você vê alguma coisa, um bicho, por exemplo, a gente sabe que a criança não gosta de cachorro. Quando você vê um cachorro, você fica com o quê? Né? Medo. Além de mostrar as caricaturas, a gente pode representar com a nossa face também, para a criança ver como é que a gente faz com a nossa expressão facial, né? Como é que as pessoas reagem. Tanto a criança pode tirar, quanto você, e pode trabalhar muitas coisas, ó, o amor, simbolizando o coração, também traz felicidade, né? Em várias caricaturas aqui a gente pode mostrar que a gente não fica feliz só dando risada, a gente também sente felicidade junto com outros sentimentos, né? Tristeza, decepção, medo, né? Assim, batendo os dentes de medo. Legal, né? Dizendo, ó, legal, gostei, ficou, ó, muito bom. Show de bola. Incentivo. Pensativo, né? Triste, pensativo. Apreensoso, né? Sereno. Tranquilidade. É isso aí. Indignação. Quando você se assusta de alguma coisa, quando você fica. Não acredito, né? E feliz também, outra carinha de feliz. Então, a felicidade a gente pode expressar de várias maneiras e misturado com outros sentimentos, né? Então, isso é muito legal para fazer e é muito fácil também, né? Só ter aí um EVA e que você possa trabalhar nos consultórios de psicologia. Os psicólogos usam muito isso para se trabalhar com autista. Eles trabalham muito essa questão do eu e você, dos sentimentos, como que eu vou mostrar para essa criança ter um reconhecimento do que a outra pessoa está fazendo. Se ela está batendo, se ela está mordendo alguém, eu vou, ó, toda vez que ela morder, que ela bater, é até bom ter na sala de aula essas caricaturas. Ó, você me bateu, eu tô sentindo isso aqui, ó, tô com vontade de chorar, doeu, eu estou triste, ó, tô chorando, estou triste, não é legal. Você não pode fazer isso. Olha aqui, eu tô me sentindo assim.
Então, é assim que a criança vai percebendo o teu sentimento e vai conseguindo entender que não Associar as pode. atitudes dela com aquilo que você sente, né? Uhum. Então, olha, é muito legal, gente. Então, foi um pouquinho, alguns materiais que a gente tem, que tem mais coisas, tá? Só um pouquinho a gente trouxe aqui para mostrar, né, para vocês como é que a gente trabalhou na sala de aula, com algumas adaptações que a gente fez, algumas historinhas aí legal. E isso tudo a gente encontra a maioria no Facebook, né? No Instagram, que aparecem e a gente vai adaptando conforme a necessidade do nosso aluno e vai fazendo várias coisas diferenciadas para ser atrativo, né? E para se trabalhar, isso tudo que a gente mostrou dá para se trabalhar com qualquer idade, seja creche, seja educação infantil, seja lá no ensino fundamental para trabalhar as fábulas, qualquer outro conteúdo aí, principalmente com crianças que são autistas. E a gente vê pelos nossos alunos que são autistas, eles adoram esse tipo de material. Eles se prendem muito, eles querem ficar só com aquilo na mão, querem passear, querem. E a gente às vezes pensa que eles só estão segurando lá e não estão. Mas quem sabe na cabeça deles, ele está imaginando coisas. Como eles não conseguem se expressar, às vezes eles guardam para si, mas muitas vezes eles estão lá segurando o peixe, por exemplo, caminhando pela escola e parece que estão no mundo da lua, mas eles estão de repente criando histórias, imaginando, né? Vai saber o que se passa na cabeça. Então, é importante, depois que você contar, deixar a favor esse material para a criança conhecer, pegar e analisar de perto, né? Então, a gente vai encerrando. Essa foi a nossa última aula gravada, né? Então, eu espero que vocês gostem, que tudo que a gente apresentou aqui para vocês foi de grande valia, de uma grande ajuda, com todas as dicas que a gente apresentou para vocês, com um pouco do meu conhecimento sobre o autismo, que os nossos materiais aqui adaptados possam servir futuramente aí para vocês, professores, ou para quem estiver assistindo, como pais também, porque os pais também podem fazer isso com as crianças em casa, né? Na verdade, é uma obrigação mesmo do pai procurar metodologias não só dentro da escola prof. Às vezes o pai conhece melhor o seu filho e sabe que gosta de tal coisa, o pai também e a mãe podem estar criando esses materiais aí para fazer uma brincadeira. Então, eu espero que tudo que a gente apresentou aqui serve de conhecimento, serve de ajuda para que vocês também possam ocupar e passar esse conhecimento adiante, né? Muito obrigada. Obrigada.